Capítulo 2. Da pesquisa mineral. Artigo 14. Entende-se por pesquisa mineral a execução dos trabalhos necessários à definição da jazida, sua avaliação e a determinação da execuibilidade do seu aproveitamento econômico. Parágrafo 1º. A pesquisa mineral compreende, entre outros, os seguintes trabalhos de campo e de laboratório: levantamentos geológicos pormenorizados da área a pesquisar, em escala conveniente, estudos dos afloramentos e suas correlações, levantamentos geofísicos e geoquímicos, aberturas de escavações visitáveis e execução de sondagens no corpo mineral, amostragens sistemáticas, análises físicas e químicas das amostras e dos testemunhos de sondagens, e ensaios de beneficiamento dos minérios ou das substâncias minerais úteis, para obtenção de concentrados de acordo com as especificações do mercado ou aproveitamento industrial. Parágrafo 2º. A definição da jazida resultará da coordenação, correlação e interpretação dos dados colhidos nos trabalhos executados, e conduzirá a uma medida das reservas e dos teores. Parágrafo 3º. A execuibilidade do aproveitamento econômico resultará da análise preliminar dos custos da produção, dos fretes e do mercado. Artigo 15. A autorização de pesquisa será outorgada pelo DNPM a brasileiros, pessoa natural, firma individual ou empresas legalmente habilitadas, mediante requerimento do interessado. Parágrafo único. Os trabalhos necessários à pesquisa serão executados sob a responsabilidade profissional de engenheiro de minas, ou de geólogo, habilitado ao exercício da profissão. Artigo 16. A autorização de pesquisa será pleiteada em requerimento dirigido ao diretor-geral do DNPM, entregue mediante recibo no protocolo do DNPM, onde será mecanicamente numerado e registrado, devendo ser apresentado em 2 vias e conter os seguintes elementos de instrução. Inciso 1º. Nome, indicação da nacionalidade, do estado civil, da profissão, do domicílio e do número de inscrição no cadastro de pessoas físicas do Ministério da Fazenda, do requerente, pessoa natural. Em se tratando de pessoa jurídica, razão social, número do registro de seus atos constitutivos no órgão de registro de comércio competente, endereço e número de inscrição no Cadastro Geral dos Contribuintes do Ministério da Fazenda. Inciso 2º. Prova de recolhimento dos respectivos emolumentos. Inciso 3º. Designação das substâncias a pesquisar. Inciso 4º. Indicação da extensão superficial da área objetivada, em hectares, e do município e estado em que se situa. Inciso 5º. Memorial descritivo da área pretendida, nos termos a serem definidos em portaria do diretor-geral do DNPM. Inciso 6º. Planta de situação, cuja configuração e elementos de informação serão estabelecidos em portaria do diretor-geral do DNPM. Inciso 7º. Plano dos trabalhos de pesquisa, acompanhado do orçamento e cronograma previstos para sua execução. Parágrafo 1º. O requerente e o profissional responsável poderão ser interpelados pelo DNPM para justificarem o plano de pesquisa e o orçamento correspondente referidos no inciso 7º deste artigo, bem como a disponibilidade de recursos. Parágrafo 2º. Os trabalhos descritos no plano de pesquisa servirão de base para avaliação judicial da renda pela ocupação do solo e da indenização devida ao proprietário ou posseiro do solo, não guardando nenhuma relação com o valor do orçamento apresentado pelo interessado no referido plano de pesquisa. Parágrafo 3º. Os documentos a que se referem os inciso 5º, 6º e 7º deste artigo deverão ser elaborados sob a responsabilidade técnica de profissional legalmente habilitado. Artigo 17. Será indeferido de plano pela diretor-geral do DNPM o requerimento desacompanhado de qualquer dos elementos de instrução referidos nos incisos 1º a 7º do artigo anterior.
Parágrafo 1º. Será de 60 dias, a contar da data da publicação da respectiva intimação no Diário Oficial da União, o prazo para cumprimento de exigências formuladas pelo DNPM sobre dados complementares ou elementos necessários à melhor instrução do processo. Parágrafo 2º. Esgotado o prazo de que trata o parágrafo anterior, sem que haja o requerente cumprido a exigência, o requerimento será indeferido pela Diretor-Geral do DNPM. Artigo 18. A área objetivada em requerimento de autorização e pesquisa de registro de licença será considerada livre, desde que não se enquadre em quaisquer das seguintes hipóteses. Inciso 1º. Se a área estiver vinculada à autorização de pesquisa, registro de licença, concessão da lavra, manifesto de mina ou permissão de reconhecimento geológico. Inciso 2º. Se a área for objeto de pedido anterior de autorização de pesquisa, salvo se estiver sujeito a indeferimento, aos seguintes casos. Inciso 3º. Se a área for objeto de requerimento anterior de registro de licença, ou estiver vinculada à licença, cujo registro venha a ser requerido dentro do prazo de 30 dias de sua expedição. Inciso 4º. Se a área estiver vinculada a requerimento de renovação de autorização de pesquisa, tempestivamente apresentado, e pendente de decisão. Inciso 5º. Se a área estiver vinculada à autorização de pesquisa, com relatório dos respectivos trabalhos tempestivamente apresentado, e pendente de decisão. Inciso 6º. Se a área estiver vinculada à autorização de pesquisa, com relatório dos respectivos trabalhos aprovado, e na vigência do direito de requerer a concessão da lavra, atribuído nos termos do artigo 31 deste Código. Parágrafo 1º. Não estando livre a área pretendida, o requerimento será indeferido por despacho do Diretor-Geral do Departamento Nacional da Produção Mineral, DNPM, assegurada a interessada restituição de uma das vias das peças apresentadas em duplicata, bem como dos documentos públicos, integrantes da respectiva instrução. Parágrafo 2º. Ocorrendo interferência parcial da área objetivada no requerimento, como área onerada nas circunstâncias referidas nos itens 1º a 6º deste artigo, e desde que a realização da pesquisa, ou a execução do aproveitamento mineral por licenciamento, na parte remanescente, seja considerada técnica e economicamente viável, a juízo do Departamento Nacional da Produção Mineral, DNPM, será facultada ao requerente a modificação do pedido para retificação da área originalmente definida, procedendo-se, neste caso, de conformidade com o disposto nos parágrafos 1º e 2º do artigo anterior. Artigo 19. Do despacho que indeferir o pedido de autorização de pesquisa ou de sua renovação, caberá pedido de reconsideração, no prazo de 60 dias, contados da publicação do despacho no Diário Oficial da União. Parágrafo 1º. Do despacho que indeferir o pedido de reconsideração, caberá recurso ao Ministério das Minas e Energia, no prazo de 30 dias, contados da publicação do despacho no Diário Oficial da União. Parágrafo 2º. A interposição do pedido de reconsideração sustará a tramitação de requerimento de autorização de pesquisa que, objetivando a área abrangida pelo requerimento concernente ao despacho recorrido, haja sido protocolizado após o indeferimento em causa, até que seja decidido o pedido de reconsideração ou eventual recurso. Parágrafo 3º. Provido o pedido de reconsideração ou recurso, caberá o indeferimento do requerimento de autorização de pesquisa superveniente, de que trata o parágrafo anterior. Artigo 20. A autorização de pesquisa importa nos seguintes pagamentos. Inciso 1º. Pelo interessado, quando do requerimento de autorização de pesquisa, de emolumentos em quantia equivalente a 270 vezes expressão monetária ou FIR, instituída pelo artigo 1º da Lei nº 8.383, de 30 de dezembro de 1991. Inciso 2º.
pelo titular de autorização de pesquisa, até a entrega do relatório final dos trabalhos ao DNPM, de taxa anual, por hectare, admitida a fixação em valores progressivos em função da substância mineral objetivada, extensão e localização da área e de outras condições, respeitado o valor máximo de 2 vezes expressão monetária ou FIR, instituída pelo artigo 1º da Lei nº 8.383, de 30 de dezembro de 1991. Parágrafo 1º. O Ministro de Estado de Minas e Energia, relativamente à taxa de que trata o inciso 2º do caput deste artigo, estabelecerá, mediante portaria, os valores, os prazos de recolhimento e demais critérios e condições de pagamento. Parágrafo 2º. Os emolumentos e a taxa referidos, respectivamente, nos incisos 1º e 2º do caput deste artigo, serão recolhidos ao Banco do Brasil S.A. e destinados ao DNPM, nos termos do inciso 3º do caput do artigo 5º da Lei nº 8.876, de 2 de maio de 1994. Parágrafo 3º. O não pagamento dos emolumentos e da taxa de que tratam, respectivamente, os incisos 1º e 2º do caput deste artigo, ensejará, nas condições que vierem a ser estabelecidas em portaria do Ministro de Estado de Minas e Energia, a aplicação das seguintes sanções. Inciso 1º. Tratando-se de emolumentos, indeferimento de plano e consequente arquivamento do requerimento de autorização de pesquisa. Inciso 2º. Tratando-se de taxa. Alínea A. Multa, no valor máximo previsto no artigo 64. Alínea B. Nulidade ex ofício do alvará de autorização de pesquisa, após imposição de multa. Artigo 21. Revogado. Artigo 22. A autorização de pesquisa será conferida nas seguintes condições, além das demais constantes deste Código. Inciso 1º. O título poderá ser objeto de cessão ou transferência, desde que o cessionário satisfaça os requisitos legais exigidos. Os atos de cessão e transferência só terão validade depois de devidamente averbados no DNPM. Inciso 2º. É admitida a renúncia à autorização, sem prejuízo do cumprimento, pelo titular, das obrigações decorrentes deste Código, observado o disposto no inciso 5º deste artigo, parte final, tornando-se operante o efeito da extinção do título autorizativo na data da protocolização do instrumento de renúncia, com a desoneração da área, na forma do artigo 26 deste Código. Inciso 3º. O prazo de validade da autorização não será inferior a 1 ano, nem superior a 3 anos, a critério do DNPM, consideradas as características especiais da situação da área e da pesquisa mineral objetivada, admitida sua prorrogação, sob as seguintes condições. Alínea A. A prorrogação poderá ser concedida, tendo por base a avaliação do desenvolvimento dos trabalhos, conforme critérios estabelecidos em portaria do diretor-geral do DNPM. Alínea B. A prorrogação deverá ser requerida até 60 dias antes de expirar-se o prazo da autorização vigente, devendo o competente requerimento ser instruído com um relatório dos trabalhos efetuados e justificativa do prosseguimento da pesquisa. Alínea C. A prorrogação independe da expedição de novo alvará, contando-se o respectivo prazo a partir da data da publicação, no Diário Oficial da União, do despacho que deferir. Inciso 4º. O titular da autorização responde, com exclusividade, pelos danos causados a terceiros, direta ou indiretamente decorrentes dos trabalhos de pesquisa. Inciso 5º. O titular da autorização fica obrigado a realizar os respectivos trabalhos de pesquisa, devendo submeter à aprovação do DNPM, dentro do prazo de vigência do alvará, ou de sua renovação, relatório circunstanciado dos trabalhos,
contendo os estudos geológicos e tecnológicos quantificativos da jazida e demonstrativos da execuibilidade técnico-econômica da lavra, elaborados sob a responsabilidade técnica de profissional legalmente habilitado. Excepcionalmente, poderá ser dispensada a apresentação do relatório, na hipótese de renúncia à autorização de que trata o inciso 2º deste artigo, conforme critérios fixados em portaria do diretor-geral do DNPM, caso em que não se aplicará o disposto no parágrafo 1º deste artigo. Parágrafo 1º. A não apresentação do relatório referido no inciso 5º deste artigo sujeita o titular à sanção de multa, calculada à razão de 1 MUFIR por hectare da área outorgada para pesquisa. Parágrafo 2º. É admitida, em caráter excepcional, a extração de substâncias minerais em área titulada, antes da outorga da concessão de lavra, mediante prévia autorização do DNPM, observada a legislação ambiental pertinente. Artigo 23. Os estudos referidos no inciso 5º do artigo 22 concluirão pela: Inciso 1º. Execuibilidade técnico-econômica da lavra. Inciso 2º. Inexistência de jazida. Inciso 3º. Inexecuibilidade técnico-econômica da lavra em face da presença de fatores conjunturais adversos, tais como: Alínea A. Inexistência de tecnologia adequada ao aproveitamento econômico da substância mineral. Alínea B. Inexistência de mercado interno ou externo para a substância mineral. Artigo 24. A retificação de alvará de pesquisa, a ser efetivada mediante despacho publicado no Diário Oficial da União, não acarreta a modificação no prazo original, salvo se, a juízo do DNPM, houver alteração significativa no polígono delimitador da área. Parágrafo único. Na hipótese de que trata a parte final do caput deste artigo, será expedido o alvará retificador, contando-se o prazo de validade da autorização a partir da data da publicação, no Diário Oficial da União, do novo título. Artigo 25. As autorizações de pesquisa ficam adstritas às áreas máximas que forem fixadas em portaria do diretor-geral do DNPM. Artigo 26. A área desonerada por publicação de despacho no Diário Oficial da União ficará disponível pelo prazo de 60 dias, para fins de pesquisa ou lavra, conforme dispuser portaria do Ministro de Estado de Minas e Energia. Parágrafo 1º. Salvo quando dispuser diversamente o despacho respectivo, a área desonerada na forma deste artigo ficará disponível para pesquisa. Parágrafo 2º. O diretor-geral do DNPM poderá estabelecer critérios e condições específicos a serem atendidos pelos interessados no processo de habilitação às áreas disponíveis nos termos deste artigo. Parágrafo 3º. Decorrido o prazo fixado neste artigo, sem que tenha havido pretendentes, a área estará livre para fins de aplicação do direito de prioridade de que trata a alínea do artigo 11. Parágrafo 4º. As vistorias realizadas pelo DNPM, no exercício da fiscalização dos trabalhos de pesquisa e lavra de que trata este Código, serão custeadas pelos respectivos interessados, na forma do que dispuser portaria do diretor-geral da referida autarquia. Artigo 27. O titular de autorização de pesquisa poderá realizar os trabalhos respectivos, e também as obras e serviços auxiliares necessários, em terrenos de domínio público ou particular, abrangidos pelas áreas a pesquisar, desde que pague aos respectivos proprietários ou posseiros uma renda pela ocupação dos terrenos e uma indenização pelos danos e prejuízos que possam ser causados pelos trabalhos de pesquisa, observadas as seguintes regras. Inciso 1º. A renda não poderá exceder ao montante do rendimento líquido máximo da propriedade na extensão da área a ser realmente ocupada. Inciso 2º.
A indenização por danos causados não poderá exceder o valor venal da propriedade na extensão da área efetivamente ocupada pelos trabalhos de pesquisa, salvo no caso previsto no inciso 5. Inciso 3º. Quando os danos forem de molde a inutilizar para fins agrícolas e pastoris toda a propriedade em que estiver encravada a área necessária aos trabalhos de pesquisa, a indenização correspondente a tais danos poderá atingir o valor venal máximo de toda a propriedade. Inciso 4º. Os valores venais a que se referem os incisos 2º e 3º serão obtidos por comparação com valores venais de propriedade da mesma espécie, na mesma região. Inciso 5º. No caso de terrenos públicos, é dispensado o pagamento da renda, ficando o titular da pesquisa sujeito apenas ao pagamento relativo a danos e prejuízos. Inciso 6º. Se o titular do alvará de pesquisa, até a data da transcrição do título de autorização, não juntar ao respectivo processo prova de acordo com os proprietários ou posseiros do solo acerca da renda e indenização de que trata este artigo, o diretor-geral do DNPM, dentro de 3 dias dessa data, enviará ao juiz de direito da comarca onde estiver situada a jazida, cópia do referido título. Inciso 7º. Dentro de 15 dias, a partir da data do recebimento dessa comunicação, o juiz mandará proceder à avaliação da renda e dos danos e prejuízos a que se refere este artigo, na forma prescrita no Código de Processo Civil. Inciso 8º. O promotor de justiça da comarca será citado para os termos da ação, como representante da União. Inciso 9º. A avaliação será julgada pelo juiz no prazo máximo de 30 dias, contados da data do despacho a que se refere o inciso 7º, não tendo efeitos suspensivos recursos que forem apresentados. Inciso 10. As despesas judiciais com o processo de avaliação serão pagas pelo titular da autorização de pesquisa. Inciso 11. Julgada a avaliação, o juiz, dentro de 8 dias, intimará o titular a depositar quantia correspondente ao valor da renda de 2 anos e a caução para pagamento da indenização. Inciso 12. Feitos esses depósitos, o juiz, dentro de 8 dias, intimará os proprietários ou posseiros do solo a permitirem os trabalhos de pesquisa, e comunicará seu despacho ao diretor-geral do DNPM, mediante requerimento do titular da pesquisa, às autoridades policiais locais, para garantirem a execução dos trabalhos. Inciso 13. Se o prazo da pesquisa for prorrogado, o diretor-geral do DNPM comunicará ao juiz, no prazo e condições indicadas no inciso 6º deste artigo. Inciso 14. Dentro de 8 dias do recebimento da comunicação a que se refere o inciso anterior, o juiz intimará o titular da pesquisa a depositar nova quantia correspondente ao valor da renda relativa ao prazo de prorrogação. Inciso 15. Feito esse depósito, o juiz intimará os proprietários ou posseiros do solo, dentro de 8 dias, a permitirem a continuação dos trabalhos de pesquisa no prazo da prorrogação, e comunicará seu despacho ao diretor-geral do DNPM e às autoridades locais. Inciso 16. Concluídos os trabalhos de pesquisa, o titular da respectiva autorização e o diretor-geral do DNPM comunicarão o fato ao juiz, a fim de ser encerrada a ação judicial referente ao pagamento das indenizações e da renda. Artigo 28. Antes de encerrada a ação prevista no artigo anterior, as partes que se julgarem lesadas poderão requerer ao juiz que se lhes faça justiça. Artigo 29. O titular da autorização de pesquisa é obrigado, sob pena de sanções. Inciso 1º. A iniciar os trabalhos de pesquisa. Alínea A. Dentro de 60 dias da publicação do alvará de pesquisa no Diário Oficial da União, se o titular for o proprietário do solo ou tiver ajustado com este o valor e a forma de pagamento das indenizações a que se refere o artigo 27 deste Código, ou alínea B.
dentro de 60 dias do ingresso judicial na área de pesquisa, quando a avaliação da indenização pela ocupação e danos causados processar sem juízo. Inciso 2º. A não interromper os trabalhos, sem justificativa, depois de iniciados, por mais de 3 meses consecutivos, ou por 120 dias acumulados e não consecutivos. Parágrafo único. O início e o reinício, bem como as interrupções de trabalho, deverão ser prontamente comunicados ao DNPM, bem como a ocorrência de outra substância mineral útil, não constante do alvará de autorização. Artigo 30. Realizada a pesquisa e apresentado o relatório exigido nos termos do inciso 5º do artigo 22, o DNPM verificará sua exatidão e, à vista de parecer conclusivo, proferirá despacho de. Inciso 1º. Aprovação do relatório, quando ficar demonstrada a existência de jazida. Inciso 2º. Não aprovação do relatório, quando ficar constatada a insuficiência dos trabalhos de pesquisa ou deficiência técnica na sua elaboração. Inciso 3º. Arquivamento do relatório, quando ficar demonstrada a inexistência de jazida, passando a área a ser livre para futuro requerimento, inclusive com acesso do interessado ao relatório que concluiu pela referida inexistência de jazida. Inciso 4º. Sobrestamento da decisão sobre o relatório, quando ficar caracterizada a impossibilidade temporária da execuibilidade técnico-econômica da lavra, conforme previsto no inciso 3º do artigo 23. Parágrafo 1º. Na hipótese prevista no inciso 4º deste artigo, o DNPM fixará prazo para o interessado apresentar novo estudo de execuibilidade técnico-econômica da lavra, sob pena de arquivamento do relatório. Parágrafo 2º. Se, no novo estudo apresentado, não ficar demonstrada a execuibilidade técnico-econômica da lavra, o DNPM poderá conceder ao interessado, sucessivamente, novos prazos, ou colocar a área em disponibilidade, na forma do artigo 32, se entender que terceiro poderá viabilizar a eventual lavra. Parágrafo 3º. Comprovada a execuibilidade técnico-econômica da lavra, o DNPM proferirá, ex officio ou mediante provocação do interessado, despacho de aprovação do relatório. Artigo 31. O titular, uma vez aprovado o relatório, terá 1 ano para requerer a concessão de lavra, e, dentro deste prazo, poderá negociar seu direito a essa concessão, na forma deste Código. Parágrafo único. O DNPM poderá prorrogar o prazo referido no caput, por igual período, mediante solicitação justificada do titular, manifestada antes de findar-se o prazo inicial ou a prorrogação em curso. Artigo 32. Fim do prazo do artigo anterior, sem que o titular, ou seu sucessor, haja requerido concessão de lavra, caducará seu direito, caindo ao diretor-geral do Departamento Nacional da Produção Mineral, DNPM, mediante edital publicado no Diário Oficial da União, declarar a disponibilidade da jazida pesquisada, para fins de requerimento da concessão de lavra. Parágrafo 1º. O edital estabelecerá os requisitos especiais a serem atendidos pelos requerentes da concessão de lavra, consoante as peculiaridades de cada caso. Parágrafo 2º. Para determinação da prioridade outorga da concessão de lavra, serão, conjuntamente, apreciados os requerimentos protocolizados dentro do prazo que for convenientemente fixado no edital, definindo-se, dentre estes, como prioritário, o pretendente que a juízo do Departamento Nacional da Produção Mineral, DNPM, melhor atender aos interesses específicos do setor minerário. Artigo 33. Para um conjunto de autorizações de pesquisa da mesma substância mineral em áreas contíguas, ou próximas, o titular ou titulares das autorizações, poderão, a critério do DNPM, apresentar um plano único de pesquisa e também um só relatório dos trabalhos executados, abrangendo todo o conjunto. Artigo 34.
Sempre que o governo cooperar com o titular da autorização nos trabalhos de pesquisa, será reembolsado das despesas, de acordo com as condições estipuladas no ajuste de cooperação técnica celebrado entre o DNPM e o titular. Artigo 35. A importância correspondente às despesas reembolsadas a que se refere o artigo anterior será recolhida ao Banco do Brasil S.A., pelo titular, à conta do Fundo Nacional de Mineração. Parte disponível.